Olá, boa tarde. Vamos continuar com a aula sobre razão, tá bom? Vou corrigir a atividade para vocês. Verifique aí no seu caderno como ficou a atividade, tá bom? Corrijam direitinho e logo depois vou passar mais uma atividade para você me enviar, tá bom? O ideal é que você assista o vídeo, corrija o que foi enviado, completinho, bonitinho, tá bom? E depois faça a atividade e me envie. Então vamos à correção do exercício que ficou da semana passada sobre razão. Primeira questão. Uma orquestra é formada por 50 homens e 30 mulheres. Pergunta. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então já foi falado na aula passada e você segue essa ordem. Primeiro o número de homens, depois o número de mulheres. Então vai ficar o quê? 50 sobre 30. Aqui, 50 sobre 30. Já vimos que é uma razão, né? É o resultado dessa divisão. Aí vamos fazer a simplificação desta fração, desta razão. Dá para dividir o 30 e o 50 por 10. Se eu dividir por 10, é só tirar o zero. Vai ficar o quê? 5 para 3. E qual é a resposta? A razão é de 5 homens para cada 3 mulheres. Ok? Então, o cálculo feito, a gente vai ter aqui, né, a nossa razão e a resposta. Questão número 2. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 16 chutes ao gol, ele acertou 6. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de chutes? Qual o número de acerto? 6. Qual o número de chutes? 16. Então vai ficar 6 sobre 16. O 6 e o 16 dá para dividir pelo mesmo número, por 2. 6 dividido para 2 é 3 e 16 dividido para 2 é 8. Então esta é a razão, né? Ou seja, de cada 8 chutes ele acerta 3. Ou a razão é de 3 acertos em cada 8 chutes. Essa é a questão número 2. Questão número 3. Uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. Qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Então ele tem partidas ganho, ele ganhou 28. Partidas disputadas, ele disputou 40. Então vai ficar o quê? 28 sobre 40. 28 e 40 são números pares, dá para dividir por 2. Qual a metade de 28? 14. Qual a metade de 40? 20. Agora, o 14 e o 20 ainda dá para dividir por 2. 14 dividido para 2, 7. 20 dividido para 2 é 10. Ou seja, 7 para 10. E a resposta? A razão é de 7 vitórias a cada 10 partidas disputadas. Ok? Só uma correção, né? A razão é de 7 vitórias a cada 10 partidas disputadas, assim como os demais. Acho que tinha um com H, não é isso? Aqui, né? Ó, só corrigindo. A razão é de 5 homens para cada 3 mulheres. Só falando desse A aqui, ó. Né? Tinha do verbo haver, né? Na realidade, a razão, né? Lá no artigo. E a última também, ó. A razão entre 7 vitórias a cada 10 partidas. E a atividade é essa aqui, exercício 2, né? A primeira questão é calcule a razão entre, você vai fazer a mesma coisa, 36 e 60, item A, 28 e 21, item B, 200 e 550, item C. Segunda questão, Maria tem um total de 24 blusas, sendo 10 brancas, 5 pretas e as outras de cores variadas. Item A, qual a razão entre o número de blusas brancas e o total de blusas que a Maria possui, né? Então tá aqui, ó. Total de blusas brancas e o total de blusas que ela possui. Item B, qual a razão entre o número de blusas pretas
e o número de blusas brancas. Preste atenção na ordem e vê aí os números, né, a quantidade de cada um. Desde já agradeço, bom exercício, boa atividade e me envie aí as respostas. Copie, responda e me envie. Até breve.